através dos hinos, dos louvores. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14. Nós estaremos lendo todo o capítulo 14, são 11 versículos. Estaremos lendo todos eles nesta manhã. Amém? Todos encontraram? Eu vou estar lendo, está escrito: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel, e levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, nesta manhã, rendemos graças e louvores ao Senhor, meu Deus. Ó Pai, obrigado por nos trazer esta manhã a tua presença. Que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações, coloca temor nos nossos corações. Que a tua vontade, meu Deus, seja feita em nosso meio. E que a tua palavra, meu Deus, ela vá de encontro aos nossos corações nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar aí o seu assento. Irmãos, nesta manhã, eu quero começar pedindo que os irmãos imaginem algo comigo nesta manhã. Imagina só que dentro do nosso coração, que dentro de cada coração, que é o lugar mais importante, existe um trono. Existe um trono no nosso coração. O coração é o centro das nossas decisões e das nossas prioridades. E no trono do nosso coração só existe espaço para um rei. Eu quero que você imagine isso. No centro do seu coração há um trono, e então nesse trono só há espaço para um rei. Não há espaço para mais de um rei se assentar no trono do seu coração. E nós como crentes, nós como cristãos, certamente se fôssemos perguntados, nós iríamos com toda certeza dizer que este lugar ele já está ocupado. Que este lugar
não existe mais lugar para nenhum outro rei, de que já um lugar ocupado no trono do nosso coração, nós iríamos responder. Aliás, existem hinos, existem cânticos, louvores, canções que dizem que Deus é o único, que o Senhor, Ele é o centro dos nossos corações, de que há um trono no nosso coração e de que Ele está entronizado, de que Ele está sentado no trono do nosso coração. Mas, sinceramente, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, com toda a sinceridade, será que realmente Deus está assentado no trono do nosso coração? Ou será que nós estamos dividindo esse trono com outros reis? Jesus, certa vez, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque se eu sirvo a um, eu vou aborrecer ao outro. E se eu me devoto àquele outro, com certeza eu vou aborrecer aquele outro um. Então, muitas das vezes se faz necessário nós olharmos para dentro do nosso coração e, de fato, com toda a sinceridade, nós analisarmos se realmente é Deus quem está assentado no trono do nosso coração. E a pergunta que vem nesta manhã, a pergunta que vem a calhar com tudo aquilo que nós lemos, irmãos, é: quem está assentado no trono do nosso coração? No tempo do profeta Ezequiel, nós podemos ver aqui que alguns líderes de Israel, foram ali procurar o profeta, se aproximavam de Deus através do profeta, porque o profeta era aquele que tinha a mensagem revelada vindo da parte do Senhor. O sacerdote era aquele que levava a intercessão, as necessidades, a demanda do povo para Deus, se apresentava diante de Deus. E então Deus falava com o seu povo através do profeta. O sacerdote intercedia pelo povo. E o profeta tinha a mensagem vinda diretamente de Deus ao coração de Israel. E havia alguns líderes ali que iam ali até os profetas para ouvir o que Deus tinha a falar. Queriam se aproximar de Deus através dos profetas. E aqui nós podemos ver, irmãos, que eles estavam querendo respostas da parte do nosso Deus. Porém, ao lermos aqui as Escrituras, nós podemos ver que esses líderes que se aproximaram ali dos profetas, que queriam uma resposta de Deus, queriam uma indagação da parte do Senhor, eles haviam levantado ídolos no seu coração. E a palavra de Deus, ela é bem clara: levantaram ídolos no seu coração. E nós, muitas das vezes, quando imaginamos ídolo, quando fala alguém é idólatra, alguém tem ídolos, logo que nós imaginamos são estatuetas, imaginamos ali estátuas feitas de madeira, de bronze, de metal, de cerâmica. Nós imaginamos aqueles templos asiáticos, a qual tem aqueles deuses enormes, em que as pessoas oferecem a eles ali oferenda, arroz, comida, acendem velas, ali aqueles ídolos. É isso que nós imaginamos. Também são ídolos. E no nosso imaginário, é logo o que vem nas nossas mentes. São coisas visíveis, são coisas que nós podemos apalpar, são coisas que nós podemos tocar. Quando se fala em ídolos, nós logo imaginamos alguém diante de uma imagem de escultura, dobrando o seu coração, chorando, atribuindo algo ali àquela imagem. Imaginamos pessoas de joelhos, atravessando passarelas, indo de encontro a um ídolo para agradecer por algo que aconteceu na sua vida. Também são ídolos visíveis, são ídolos palpáveis. Mas aqui no contexto de Ezequiel, está falando acerca de ídolos invisíveis. Ídolos que não podem ser tocados. Ídolos que não são palpáveis. Ídolos que você não pode sentir o cheiro dele.
Ídolos que você não pode tocar nele para saber se ele está quente ou frio, se acabou ou não de sair das mãos do oleiro. Deus está falando aqui, irmãos, acerca de ídolos invisíveis. E esses ídolos, Deus, ele trata como sendo ídolos do coração. Depois na sua casa, você leia Ezequiel capítulo de número 8. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos fala que Ezequiel, ele estava na sua casa. E Ezequiel, ele teve uma visão da parte do Senhor. Diz a Escritura que o Senhor, na visão, pegou Ezequiel pelos cabelos, a palavra é essa. Levou Ezequiel até o templo de Jerusalém, ele foi conduzido até dentro do templo. E ali Deus começou a revelar algumas coisas para ele que estavam em oculto. E diz que Ezequiel, ao andar ali no templo, ele começa a se deparar com imagens dos ciúmes de Deus. E essas imagens eram as imagens de Azerá, um ídolo. E então Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, não se espante, continua, vai andando, porque você vai ver coisas abomináveis, coisas piores você vai ver. E Ezequiel, ele começa a caminhar em visão ali naquele templo. E então Deus, ele fala para ele, agora cavuca esta parede. Ele cavuca a parede, quando ele chega do outro lado, ele se depara na parede com a imagem de vários animais pintados ali, desenhados, répteis. E então diante daqueles animais, diz a palavra do Senhor que haviam 70 anciões. E esses anciãos estavam ali com seus incensários, e eles adoravam, prestavam cultos àquelas pinturas que estavam ali naquela parede. Mas então Deus, ele diz, prossiga Ezequiel, vá caminhando, porque você verá coisas mais abomináveis ainda. E Ezequiel, ele segue caminhando, e ele passa num devido trecho do templo, e ele vê um grupo de mulheres. E aquele grupo de mulheres estavam chorando por Tamuz. Tamuz era um ídolo babilônico naquela época, que eles acreditavam, quando a vegetação secava, é porque Samu estava descendo as partes inferiores. E quando voltava a crescer, é porque Tamuz estava ressuscitando. E ele vê ali um grupo de mulheres dentro do templo, tudo isso dentro da casa do Senhor, lamentando, chorando, derramando as suas lágrimas por esse ídolo babilônico. E Deus diz, caminha, porque coisas abomináveis ainda você verá. E ele caminha, e ele chega no lugar do templo, e quando ele chega ali, ele se depara com mais 20 homens. E esses homens estavam de costas para o templo. E diz a Escritura que esses homens adoravam o sol. E aqui nós podemos ver, irmãos, uma idolatria, ídolos que eram visíveis, o sol, Tamuz, as imagens que estavam todas elas pintadas e eles estavam adorando. Mas aqui nesse contexto de Ezequiel 14, nós podemos ver, irmãos, uma adoração, um ídolo invisível. No versículo de número 3, Deus, ele diz, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Primeira coisa que nós podemos ver e aprender aqui, irmãos, que esses ídolos do coração são tropeço para os homens. Deus, ele diz, colocaram tropeço diante de ti, a maldade diante da sua face, ao se prostrarem diante de ídolos que estão no seu coração e que os fazem tropeçar. Muitas das vezes nós achamos que os ídolos que nos fazem tropeçar são apenas aqueles ídolos a qual nós podemos ver. Mas há um ídolo que muitas das vezes é pior do que o ídolo que nós vimos. São os ídolos que estão ocultos dentro do nosso coração. E que muitas das vezes precisa da revelação do Espírito Santo para nos mostrar que há ídolos escondidos dentro do nosso coração e que muitas das vezes não nos desfere de nada daqueles que vão diante de uma procissão, aqueles que vão diante de uma imagem, dobram os seus joelhos, derramam o seu coração diante delas, dizendo, é esta a qual é o meu Deus e o meu Senhor. E os ídolos do coração são tudo aquilo que toma o lugar
de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes pode ser um desejo desenfreado por segurança. O que as pessoas mais procuram nos dias de hoje, irmãos, é estarem seguras. Se você sair, se você perguntar, se você for conversar com as pessoas, o que as pessoas mais querem é segurança. E a segurança que eu digo, irmãos, não é a segurança, um policiamento, uma câmera de vigilância, não é isso que eu estou falando. Mas muitas das vezes, irmãos, é algo a qual essa pessoa ela possa se estribar. Às vezes é a segurança no dinheiro. E também é ídolo. E se nós não tomarmos cuidado, ao invés dele se transformar em um servo, ele acaba sendo o senhor das nossas vidas. Algum tempo atrás, irmãos, eu estava vendo uma reportagem. E nessa reportagem falava acerca dos maiores medos dos europeus. E um dos maiores medos que eles tinham não era nem o medo da morte, mas era o medo da pobreza. Era o medo de ficar pobre. Por quê, irmãos? Porque eles tribavam o coração deles no ídolo chamado dinheiro, segurança. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos com que essas coisas venham tomar o lugar no nosso coração. O ídolo das riquezas, dos bens materiais, o ídolo do trabalho, o ídolo do estudo, o ídolo do reconhecimento, do status, do relacionamento. Tudo isso são ídolos que muitas das vezes, irmãos, toma o espaço de Deus nas nossas vidas. Nós que somos conhecidos por adorar a Deus, nós que cantamos louvores, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Tu és o único, o Senhor é aquele que é digno de ser entronizado, que está sentado no trono do meu coração. Mas a pergunta que fica é, será que realmente Deus está sentado no trono do nosso coração? Ou será, irmãos, que se nós analisarmos o nosso coração, não há um ídolo plantado lá no coração, não há um ídolo semeado lá no nosso coração, o ídolo da segurança, do muito trabalho, do muito estudo, do reconhecimento, aquele ídolo que busca todos os dias ser reconhecido diante dos homens, sem ao menos se importar como é que está a sua vida diante de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, não importa eu ser reconhecido diante dos homens, se eu não ser reconhecido diante do meu Senhor. Ou será que dentro do nosso coração, irmãos, também não há o ídolo do relacionamento? Eu lembro que algum tempo atrás, não sei quanto tempo, até o pastor ministrava aqui, que há pessoas que muitas das vezes, irmãos, vivem em prol de outras pessoas. Tem pessoas que até dizem assim, eu vivo pelos meus filhos. Eu vivo pelo meu marido. Eu vivo pela minha esposa. Eu vivo pelo meu amigo. Quando você diz isso, você está, irmãos, colocando aquela pessoa no centro de todas as coisas. Você está fazendo daquela pessoa um ídolo dentro do teu coração, um ídolo do relacionamento. E Jesus, ele diz, irmãos, se eu não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, se eu não estiver disposto a deixar, irmãos, por amor dele, eu não sou digno dele. É por isso que nós temos visto nos dias de hoje, irmãos, filhos batendo, me perdoe a palavra, dando no rosto dos seus pais. Porque os seus pais fazem os seus filhos de ídolos. Que muitas das vezes está lá dentro do nosso coração. Está lá escondido. E muitas das vezes está tomando o lugar de Deus. Porque, irmãos, o lugar de Deus, ele tem que ser em primeiro lugar no nosso coração. Deus, ele não divide a glória dele com nada, com ninguém. Esses ídolos, eles precisam ser arrancados. E como identificar esses ídolos dentro do nosso coração? Primeiro, eu quero que a igreja faça um exercício. E eu também tenho que fazer esse exercício. Primeira coisa que nós devemos se perguntar é, o que eu mais temo perder?
não responda para mim, mas pensa aí agora e responde para você. Qual é o seu maior medo? O que você mais teme perder? Talvez o que mais nós tememos perder é o ídolo que está lá no fundo do nosso coração. E nós temos que fazer esse exercício, irmãos. O que domina os meus pensamentos? O que é que tem dominado os nossos pensamentos? O que nós pensamos ao acordar? Qual é o nosso primeiro pensamento? Ao dormir, o que é que nós pensamos? O que é que tem dominado o nosso pensar? Quem é que tem dominado os nossos pensar? E nós temos que também, irmãos, ver o que é que me dá identidade e valor. O que é que me dá identidade e valor? Como assim, pastor? Tem pessoas que dizem assim, eu sou alguém porque eu sou médico. Eu sou alguém porque eu sou advogado. Eu sou alguém porque eu sou empresário. Ou seja, a identidade dela não está naquilo que ela é em Cristo Jesus. Mas a identidade dela está na função e no cargo que ela exerce. E muitas das vezes a função e o cargo que uma pessoa exerce acaba se transformando em um ídolo, sim ou não? Nós temos um exemplo, irmãos, aqui no Brasil mesmo. Não precisa nem citar nome. Nós podemos ver, irmãos, autoridades, irmãos, que o cargo que ela tem já se transformou em um ídolo. Já se transformou em um ídolo que está lá no seu coração. Então, às vezes, a pessoa pensa, eu sou o que sou porque eu sou tal coisa. Porque eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou empresário. Não, irmãos, nós não podemos deixar com que esses ídolos tomem conta do nosso coração. Porque a nossa identidade é, eu estou assim. Agora eu estou assim, estou advogado, eu estou empresário, eu estou médico, mas eu sou filho de Deus. É a minha identidade, filho de Deus. Porque, irmãos, quando nós deixamos esses ídolos tomar conta do nosso coração, quando nós perdemos o status, quando nós perdemos o trabalho, quando nós perdemos o reconhecimento, junto com tudo isso, nós perdemos o chão. Porque nós colocamos um ídolo, a qual nós adoramos. Porque nós deixamos esse ídolo assentar no trono do nosso coração. E como nós vimos aqui, esses ídolos, eles são tropeços para o homem. Não tropeça diante de Deus apenas aqueles que se prostram diante de imagens visíveis, mas também aqueles que deixam outros reis assentarem no trono do seu coração. E nesta manhã eu quero declarar em nome de Jesus que os ídolos que estão dentro do nosso coração, que nos fazem tropeçar diante de Deus, que roubam o nosso tempo na presença de Deus, ele já está caindo por terra, porque quem vai reinar em nosso coração é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei. Quem é o Rei? É Jesus, o Rei da glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus responde conforme a multidão dos nossos ídolos. Versículo 4 e 5 diz, portanto, fala com eles. E diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face, vier ao profeta. Eu, Senhor, vindo eles, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Como nós ouvimos, aqueles líderes com ídolos no seu coração iam procurar o profeta. Mas Deus, ele diz, quando eles vierem me procurar, eu lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos.
Porque, irmãos, é proporcional. Por exemplo, o ídolo dinheiro, nós falamos. Tem pessoas que colocam o dinheiro como se fosse um ídolo. E qual é a resposta de Deus? Muitas das vezes, Deus até permite que a pessoa se torne escrava do dinheiro. Não é a vontade de Deus, mas a resposta de Deus é: seja escravo. Porque Deus nos fez, irmãos, para ser livre. A verdade nos libertará, a palavra, Jesus nos liberta. Mas quando nós não deixamos Deus trabalhar e tirar esse ídolo do nosso coração, Deus, ele responde de forma proporcional. É por isso que nós vimos, irmãos, pessoas que são escravas. Pastor, o senhor está dizendo que dinheiro é ruim? Não, irmãos, é bom. Nós precisamos para comer, para vestir, para fazer as coisas. Nós precisamos, irmãos. Salomão, ele diz que o dinheiro comanda tudo. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos de dinheiro. Mas já dizia, irmãos, um ditado que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. E por isso que muitas pessoas, irmãos, para cima e para baixo, fazem, matam, roubam. Se for necessário, irmãos, fazem aquilo que é imoral para obter. Mas por quê? Porque há um ídolo lá no seu coração. Há um ídolo escondido. E Deus, ele responde proporcionalmente. Você quer deixar esse ídolo trabalhar no seu coração? Então seja escravo desse ídolo. Viva com medo de perder. Viva assustado com medo daquilo que os homens podem lhe fazer. Porque às vezes a pessoa fica com medo, assustado. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos juntar tesouros nos céus. Porque lá a traça e a ferrugem não pode corroer. Aqui os ladrões roubam, os ladrões minam. Mas lá nos céus não. Quem vai entrar lá no céu para tomar aquilo que pertence a Deus, que pertence ao Senhor? Por isso o trono do nosso coração tem que ser reservado para Jesus. Jesus, ele diz, não pode servir a um ao outro, porque se você servir um, você vai aborrecer ao outro. Sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. A resposta de Deus é proporcional. Por exemplo, tem pessoas que são ali escravas, tem pessoas que são adoradores do trabalho, tem o trabalho como ídolo. E Deus muitas das vezes permite insatisfação. Pastor, trabalhar é ruim? Não, não é ruim não, moça. Eu já vi pessoas falando que a culpa do trabalho é de Adão. A culpa é de Adão, porque ele que errou, ele que pecou, então trabalhar é bom, é digno ao homem. É bom, todos nós precisamos. Mas ele não pode se transformar um ídolo. Não pode de jeito nenhum ser um ídolo. Porque às vezes nós colocamos ele como um ídolo, a ponto de nos roubar e nos tirar da presença do Senhor. Lembra, irmãos, quando o povo estava lá no Egito, o povo queria adorar a Deus. Aí o que Faraó fez? Ocupação, ocupação, ocupação para eles. Repito, irmãos, não estou dizendo que é algo ruim, todos nós precisamos. Mas tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que tira a presença de Deus, tudo aquilo que nos impede de aproximar do Senhor, irmãos, acaba se transformando prejudicial. Então nós devemos rever alguns conceitos, irmãos. E às vezes Deus responde proporcional, com insatisfação. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa está insatisfeita. Ela está fazendo algo, mas aquele trabalho é um ídolo dela, mas ela está insatisfeita. É a resposta de Deus. É proporcional, é falta de paz. Tem pessoas que perdem até a família. É proporcional. Enquanto esse ídolo não ser destronado do nosso coração, o ídolo do relacionamento. Tem pessoas que têm seu relacionamento como ídolo. Como nós falamos, o relacionamento do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais. A pessoa coloca um ídolo lá no seu coração. Jó, por um devido momento, Jó, ele tinha medo que os seus filhos pecassem contra Deus. O que ele fazia?
Sacrifício, sacrifício, sacrifício aos seus filhos. Depois Jó mesmo ele diz que aquilo que ele temia lhe sobreveio. Esse era o medo dele. Então muitas das vezes os nossos relacionamentos se transformam em ídolos. O porquê que tem muitas pessoas frustradas? Ah, mas eu esperava que a reação daquela pessoa ia ser diferente comigo. Eu pensava que a reação do meu filho, do meu pai, do meu amigo ia ser diferente. Porque ele não pode me frustrar. Porque nós temos esse entendimento, irmãos, que um ídolo, ele não pode me frustrar. Eu estou ali, eu estou me devotando, eu estou fazendo algo, eu estou entregando a minha oferenda, eu estou dando a minha vida em prol do ídolo. E o ídolo não pode me frustrar. Mas nós não entendemos que o homem é falho, o homem, irmãos, é pecador. O único que não pode frustrar o nosso coração é Jesus, esse não. Pelo contrário, ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Mesmo nós não merecemos, ele se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. E quando nós fazemos do relacionamento ídolo, nós nos frustramos, somos rejeitados. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, nos dias de hoje estão se separando? Dias atrás eu fui fazer o meu óculos, eu estava ali com a Selma, estávamos conversando ali com o rapaz, aí o rapaz perguntou, quantos anos vocês têm de casado? Aí falamos, ele pelo jeito era cristão, ele até disse, glória a Deus, porque nos dias de hoje o negócio está difícil. Porque, irmãos, às vezes a pessoa faz do relacionamento um ídolo. Tem pessoas, irmãos, que fazem do outro um ídolo. Ah, não, o meu amor está nesta pessoa, ela é um ídolo, então ela deposita todas as confianças. E ela acaba o quê? Se frustrando. Resposta de Deus, frustração, rejeição. Então, irmãos, nós podemos ver aqui Deus falando aos nossos corações. Para que nós venhamos fazer uma análise nas nossas vidas, no nosso coração, quais são os ídolos que há lá escondido, que nós precisamos examinar. Porque às vezes nós estamos buscando a Deus, estamos indo até o Senhor, querendo uma resposta, e a resposta não vem como nós gostaríamos. E muitas das vezes, irmãos, são ídolos que estão lá no coração. E Deus está apenas respondendo de forma proporcional. Deus está apenas dando linha, Deus está apenas dando corda, para que nós venhamos compreender que não há nada neste mundo que possa preencher o nosso coração. Há uma frase de um autor, Timothy Keller, bem interessante. Irmãos, eu vou falar do meu jeito. Eu não lembro, eu li uma vez, mas eu vou falar do meu jeito. E ele dizia mais ou menos assim. Quando eu começo a perceber que o meu prazer, eu não me satisfaço mais com as coisas desse mundo, por exemplo, a bela de uma casa, de um carro, de uma viagem, ou qualquer coisa bonita, boa, deste mundo. Quando eu começo a perceber que isso não preenche o vazio que há no meu coração, é um sinal que eu não sou daqui. Porque tem pessoas que precisam de um bem, objeto, que precisam de uma viagem, de um algo a mais, não são coisas ruins, são boas. Para quê? Para preencher o vazio que há no coração. E ele diz, quando eu começo a perceber que essas coisas não preenchem o meu coração, é um sinal que eu não sou daqui. Eu sou de lá, eu não sou daqui, eu sou de lá. E a pergunta que fica, irmãos, o que é que tem preenchido o meu e o teu coração? Será que nós precisamos das coisas daqui para preencher o nosso coração? Será, irmãos, que nós precisamos das coisas daqui para ter a verdadeira alegria? Ou nós precisamos da presença do Espírito Santo, do Senhor, no nosso coração, agindo, operando? Ou será que nós precisamos do mesmo Deus de Paulo, que quando estava na prisão, ainda escrevia para os filipenses dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos.
Aleluias, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não está nas coisas aqui da terra, mas a nossa alegria principal está na presença do Espírito Santo, e que esse Espírito encha o meu e o teu coração, para que mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias maus, nós venhamos continuar servindo a esse Deus de todo o nosso coração. Para encerrar, nós podemos ver aqui o chamado de Deus para o arrependimento e a fidelidade. Versículo 6, Deus ele diz: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os ídolos, deixai o vosso rosto e todas as vossas abominações. Deus deseja ser o único do nosso coração. O que Jesus ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo. Está lá em Êxodo 20 também. Mas Jesus ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, tem a ver com amor. Amarás. Ou seja, adorarás a Deus, amarás. Tem a ver com amor. Aquilo que eu amo. E aqui está falando, irmãos, que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ele deseja ser o único. A verdadeira segurança, nós só temos em Deus. Pessoas procurando segurança em tudo por aí, mas na verdade não estão seguras. Imagine só comigo uma criança que se perde dentro de um supermercado, dentro de um shopping. Você já viu uma criança quando ela se perde dos pais? Ela se perde, ela fica toda preocupada, assustada, mas quando ela encontra os seus pais, tem aquele alívio. Também é um alívio para os pais, né? A criança se perdeu, ficou ali algum tempo, depois ela encontra os seus pais, é um alívio. É segurança para ela. Assim é com o nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos perdidos dentro da casa do Senhor. É forte isso, né? Mas nós devemos procurar segurança em nosso Deus. Segurança no Senhor. Porque Ele é a única segurança. É Ele que tem que estar assentado no trono do nosso coração. Que Jesus ele seja o único. Que não haja mais espaço para nenhum outro ídolo, para nenhum outro rei no trono do nosso coração. Mas que Jesus ele venha reinar, não somente hoje, mas para todo sempre. Os irmãos recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos nos colocar de pé, você que pode, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir.